Fala pessoal, aqui quem fala é André e hoje nós vamos aprender como editar as artes que nós usamos lá na mídia social da igreja Jesus Vem. Então, para começar, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 3 softwares, que é da Adobe. O primeiro é o Adobe Photoshop, você pode encontrar aqui na telinha, aqui no canto embaixo. O segundo é o Adobe Illustrator. E por fim, o último, o Adobe Bridge. O que são esses 3 programas? Primeiro, o Adobe Photoshop, nós vamos usar ele para editar a maioria das artes que nós temos ali na live, como por exemplo, as thumb nas lives, o store que nós publicamos avisando os cultos da semana. Eles são todos feitos em Photoshop. Já o Illustrator é uma ferramenta que nós vamos usar para poder colocar vetores. E o que são vetores? Vetores são imagens que elas não perdem a qualidade. Você pode aumentar, diminuir, que não perde a qualidade. E o Adobe Bridge, que é esse terceiro programa aqui, que já está aberto. O que é esse Adobe Bridge? O Adobe Bridge ele é como se fosse uma janela onde você consegue visualizar todos os arquivos em Photoshop, em Illustrator, em pacote Adobe, numa miniatura, otimizada para que você consiga ver a informação. Então vamos lá. Eu separei 2 arquivos aqui na área de trabalho, certo? Nós temos a thumb do culto de domingo, nós temos a thumb de terça-feira. Nós vamos aprender hoje como editar essas thumb. Então o que nós vamos editar? Nós vamos editar a imagem do fundo, o horário, o dia do culto. Isso já vai ajudar muito. No próximo vídeo nós vamos aprender a fazer uma criação do zero, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente vocês vão receber esses arquivos. Então, 2 cliques para abrir. Você vai abrir as thumbs aqui. Você já vai ver que elas estão em artboards. O que são essas artboards? São essas pranchetas, ó. Você tá vendo que a mesma arte que eu tenho da thumb é a mesma arte que nós temos aqui do Store do Instagram. Aqui, para você se familiarizar, essa é a tela do Adobe Photoshop. Aqui no painel esquerdo nós temos as ferramentas, E no painel direito nós temos as camadas. Tudo que nós fazemos, tudo que nós colocamos, acrescentamos aqui, ela fica aqui, ó, nessa camada Layer. Então essa primeira é da thumb e essa segunda é do Store. Então imagem de fundo, texto, efeito, tudo fica aqui. Então você vai começar a editar as imagens a partir daqui, certo? Então vamos lá, nós temos aqui a imagem da Santa Ceia, Essa foi a Santa Ceia do dia 9. O que nós queremos fazer? Nós vamos alterar a data e nós vamos alterar o que? A imagem de fundo, para não ficar, vamos assim dizer, igual às imagens que nós já temos. O que eu faço primeiramente para poder editar? A primeira coisa que nós vamos fazer é mudar a data, o dia no qual vai ter a Santa Ceia. Então a primeira coisa, o que eu faço para dar um zoom ali para chegar mais próximo? Eu aperto Ctrl+, ó. Ctrl+, ele vai dar um zoom, na tela do Photoshop. Ctrl-, ele vai voltar, certo? E o espaço, ele vai pegar uma ferramentinha que é mão, ó, tá vendo? Você pode navegar tranquilamente pelo seu Photoshop, pela sua área. Então vamos lá, vamos achar aqui a camada da data. Bom, você vê que a partir do momento que eu clico aqui, na parte direita nós vamos ter aqui todas as layers. Nós vamos achar aqui, ó, tá vendo? Ó? Dia 9/1. Primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Clicar aqui, certo? Nós vamos colocar aqui a data dia 15, dia 13, que é o próximo culto de Santa Ceia, certo? Só que você vê, ali não mudou. Por que ali não mudou? Porque aqui você pode renomear suas camadas, para você não se perder. Nós vamos alterar o que? Aqui. Por isso ser uma fonte, você vai ter que pegar a ferramenta fonte. A ferramenta fonte você encontra aqui do lado esquerdo, ó. Que é esse Tzinho aqui. Ou você aperta aqui do lado esquerdo, ou você aperta a tecla T no seu teclado. Ele já vai pegar aqui o atalho fonte, tá vendo? Ó? Vou trocar aqui, ó. Tecla T. Olha lá, já pegou o atalho fonte.
Então nós vamos mudar aqui, dia 15, opa, vamos voltar, começando de trás para frente. Dia 15, vamos apagar o outro lado. Do 2, certo. Feito isso, clica lá em cima, ó, para ele aplicar. Pode aplicar aqui em cima. Porque se você for apertar qualquer tecla do seu teclado, ele vai escrever algum numérico ou algum caráter. Feito isso, colocamos aqui a data do culto da Santa Ceia de domingo que vem. Agora, nós temos que colocar aqui embaixo que a transmissão vai ser feita somente às 9h30. A mesma coisa, nós apertamos a tecla T, que nós temos aqui. Clicamos aqui aonde que está a camada da descrição e colocamos acompanhe a transmissão da live às com crase. Deixa eu apagar de novo. Aí, às 9h30, que é a hora que nós vamos fazer. Clica lá em cima de novo, né? Que é a tecla de aplicação. Pronto, aplicou. Agora, o que nós precisamos fazer? É mudar a imagem de fundo, certo? Como é que nós vamos mudar essa imagem de fundo? Se você vier aqui no canto direito, lá embaixo, vai ter aqui todas as aplicações de efeito. Ó, vou sumir a visibilidade. Esse olhinho aqui, ele mostra e retira tudo que você está vendo aqui na telinha, tá vendo? Se eu clico e seguro, ele some. Se eu clico, ele aparece. Então todas as camadas que usamos para chegar nesse efeito, nessa composição, ele fica aqui do lado direito. Tá vendo que essa é a imagem que nós usamos na Santa Ceia. Olha que interessante, uma coisa que é bom nós aprendermos. Por exemplo, você vai ver que essa camada ela tá com uns iconezinhos em cima dela, né, como se fosse uma folhinha, porque ela é uma camada inteligente. O que significa? Significa que se nós dermos 2 cliques nela, o que vai acontecer? Ela vai abrir uma outra camada e você vai me perguntar, nossa, o que é isso? Isso se chama camada inteligente. O que isso faz? Impede que a resolução que nós temos aqui, ela não afete a imagem. Por quê? Vamos supor que nós colocamos uma imagem aqui sem estar com a camada inteligente. Eu vou duplicar essa camada e vou tirar a visibilidade da outra. E eu vou juntar ela. Agora ela não é mais uma camada inteligente, tá vendo aqui? Vamos supor que eu queira diminuir ela. Ctrl T, você vai abrir o painel de transformação e você consegue diminuir a imagem. Ó, eu diminuí ela, certo? É aquela imagem que nós vimos lá na camada inteligente. Se eu apertar Enter, você vai ver que aplicou aqui a imagem, certo? Porém, se eu quiser aumentar ela novamente, olha o que vai acontecer. Ela vai ficar com a qualidade baixa. Ó, você vê, ó, já começa a pixelizar a imagem. Por quê? Porque ela perdeu a qualidade. Por isso, quando nós pegamos uma imagem, é bom nós colocamos ela na camada inteligente. E como é que nós fazemos isso? Automaticamente, quando você já pega uma imagem e joga aqui na tela, ela já fica como objeto inteligente. Mas às vezes ela não está em objeto inteligente. Então o que você pode fazer? Botão direito na camada, né? Deixa eu voltar a resolução para nós não perder. Vamos supor que essa é a camada, certo? E nós jogamos aqui, que não está em objeto inteligente. Você vai fazer o que? Você vai apertar botão direito, Convert to Smart Object. O que é? Converter a objeto inteligente. Então, quando nós formos fazer a transformação apertando Ctrl T, nós vamos ver que a imagem ela não vai perder a resolução. Ó. Você pode puxar pelos cantos e puxar no meio para direcionar aonde você quer colocar. Ó, agora eu vou aumentar ela. Tá vendo? Ó? A resolução dela não perde. Por quê? Porque se nós dermos 2 cliques nela, ó, ela vai estar salvo que é a resolução dela total. Então, não tem como nós perdermos qualidade na imagem, certo? Feito isso, vamos fechar. Vamos lá procurar uma imagem para Santa Ceia. Na verdade, eu já tenho pronto algumas artes que são templates que eu baixei para poder facilitar na hora da edição. E eu vou pegar uma imagem que já tem, né, uma arte pronta, criada por outra pessoa.
Eu fiz isso para que pudesse facilitar a nossa mão de obra, né? Mas você pode procurar tanto no Google ou em qualquer site de imagem que você achar legal para podermos substituir essa que aqui já está, né? Que é a imagem da ceia, essa daqui, tá vendo? Então eu vou fazer o que? Eu vou abrir aqui o Adobe Bridge. Abri o Adobe Bridge, eu vou aqui na pasta onde que eu tenho os arquivos de design, que são os templates de Photoshop. Eu já tenho aqui um pacote gospel, né, que é para artes para a igreja. Eu já fiz isso para que nós possamos já ter umas artes prontas e só mudar o texto, não se preocupar tanto na parte de criação e ter um padrão. Então, por exemplo, ó, essa aqui é um arquivo de Photoshop, tá vendo? Todo arquivo que é .psd é um arquivo de Photoshop. Se a gente der duplo clique aqui, você vai abrir esse arquivo. Foi outra pessoa que fizer, é um banco de dados, né? Então aqui nós temos no canto os textos, né? O design, temos o outro formato de design aqui para título, endereço. Então todas essas informações elas estão organizadas já como um template. Isso nos ajuda na hora da criação. Vamos supor que a gente queira usar esta imagem aqui. Então nós vamos aqui do lado background, que a gente já tem essa imagem, né? E ela já está em modo inteligente. Nós vamos pegar ela e jogar, né, simplesmente para outra aba. Você clica na imagem e joga ela aqui, certo? Aí com a tecla V, que é a ferramenta de seleção, que é essa daqui, você seleciona a imagem e ajusta ela aí na sua área de trabalho. Vamos ajustar ela aqui, Ctrl T para transformação. Subimos. Só que você vai ver que ela tá sobreposta às camadas do logo, às informações. O que nós temos que fazer então? Nós temos que jogar ela para baixo, porque o Photoshop ele trabalha com camadas. Então vamos supor que ela tá na frente, como se fosse várias folhas na sua frente. Então ela é a primeira folha que aparece. Para nós deixarmos ela atrás, nós temos que arrastar essa folha lá para trás. Então vamos arrastar ela lá para trás, lá embaixo, ó, aqui do lado direito. Vamos descer ela até aqui embaixo. Pronto, ela foi lá para trás. Feito isso, nós deletamos as outras imagens que nós não vamos usar. E vamos ajustar ela aqui no centro, certo? Vou deixar ela aqui bonitinha, pegando ali a parte do pão. Pronto, nós alteramos já a imagem da live da thumb de domingo que vem. Porém, outra coisa, você vai ver que ela não tá, ela tá muito clara e as informações aqui atrás, ó, elas estão quase meio invisível. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mudar a camada dela. O Photoshop ele trabalha com variações de camadas, né? Sobreposições de camadas. Então, aqui neste canto, selecionando a mesma imagem, você vai ver que tem vários tipos de camadas. E cada camada dessa, ela faz uma sobreposição na camada que está abaixo. Então, por exemplo, se nós colocamos em Multiply, você vai ver que ela vai ficar, ó, mais escura. Então as informações estão melhor para ler. E ela vai fazer o que? Ela vai pegar essa textura do papel que já está colocado aqui e vai aplicar em cima. Isso vai deixar um contraste melhor para a imagem, para poder nós trabalhar, para poder ter a leitura de quem for ver essa imagem. Então basicamente é isso que nós vamos fazer nesta aula. Porém, vocês vão ver que nós temos duas artboards criadas aqui. Nós temos essa thumb e essa aqui que é do Store para WhatsApp, Instagram. Então nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, nessa outra artboard. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos alterar aqui apertando T, colocando o dia 15 do 2. Pronto. Clicou aqui, clica lá em cima, ó, no canto esquerdo lá em cima, ó, para aplicar. Aplicou a escrita, certo? Vamos alterar embaixo, né? A mesma informação que nós colocamos ali, que o culto vai ser às 9h30, nós vamos colocar aqui embaixo também. Live, né? Aperta T em cima, com crase, às 9h30, ponto. Apertou o ponto, clica lá em cima, ó, aplicou, certo? E vamos tirar essa imagem, vamos achar aqui do lado, né, lado direito a camada dela, vamos tirar essa imagem. Se você clica em cima da imagem,
qualquer uma, ó, você vai ver que ele já vai direcionar para a camada onde que tá as informações. Então vamos lá, pegar a imagem que nós pegamos lá do Adobe Bridge, né, do banco de dados, e vamos segurar Alt. O que o Alt vai fazer? O Alt ele vai copiar essa camada e duplicar. Então você aperta Alt, né, que não aparece aqui, mas é o Alt, e clica, segura e arrasta até a camada que está aqui, ó, a camada do Store. Você vê que ela ficou no início, né? Aperta espaço, né, para poder mexer a telinha. Você vê que ela ficou aqui no início. Nós vamos arrastar ela lá para baixo. Mesma coisa. Clica, segura e arrasta para o final dela. Que vai ser mais ou menos, ó, aqui onde que tem esse degradê para poder fazer a transição. Então, apertando Ctrl T, nós transformamos ela, o tamanho, né? Ajustamos aqui. Pronto. Está aí, galera, a nossa edição em arte pronta no Photoshop. Por enquanto eu não vou mostrar como trabalho o Illustrator para não ficar muita informação, certo? Agora é a parte principal, nós precisamos exportar essas imagens. Então como é que nós vamos fazer para exportar essas imagens? Nós vamos subir aqui, né, na camada, você vai ver que ela está escrito lá, dia 9/1, nós vamos alterar a data. Vamos colocar dia 15, aliás, dia 13, perdão, eu estou errando as datas aqui, é dia 13. 13, aqui também é dia 13, eu errei, e aqui também é dia 13. E aqui em cima também, na outra camada que é da thumb, vamos colocar dia 13. Dia 13/2. Por quê? Essas informações que a gente alterou aqui, quando nós formos salvar no computador, ele vai salvar a imagem com essas informações. Assim você não vai errar na hora de mandar o arquivo para o pessoal de mídia. Feito isso, nós vamos lá em File, né? Ou se você tiver na versão portuguesa, vai estar Arquivo, Export ou Exportar, Export As. Ele vai fazer o que? Ele vai exportar essas imagens que nós fizermos para a área de trabalho. Ó, nós já temos aqui a thumb de domingo. Você vai ver que são dois arquivos, né? Agora, nós diminuímos um pouco a resolução, porque às vezes ele salva um arquivo muito grande. Então vamos supor que aqui nós queremos a redução de um arquivo. Nós colocamos, por exemplo, 80%, né? Os arquivos vão ficar mais leve, tá vendo? O tamanho deles vai ficar mais leve aqui. Feito isso, Export, né? Exportar e selecionar a pasta que você quer salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho, que é o que já nós estamos fazendo. Salvei. Feito isso, salvou. Salva seu arquivo. File, Save. Salvou seu arquivo, pronto. A edição que você fez, tudo que você fez está salvo, não perdeu nada. Quando nós minimizarmos lá na área de trabalho, já nós temos aqui a thumb do Store, aliás, a arte do Store, né, do culto de Santa Ceia, e a arte da thumb. Pronto, galera. Por enquanto é isso. Já vai ajudar bastante na hora de a gente editar as artes, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.